noite! Estamos aqui de novo com mais uma sexta-feira no estudo do livro Seara dos Médiuns, hoje com o capítulo 48 de título Faculdades Mediúnicas. Antes de começar, eu vou me apresentar. Sou Débora Rodrigues e falo aqui da cidade de Bocaiúva, no norte de Minas. Então, para nós darmos continuidade no nosso estudo do livro Seara dos Médiuns, vamos ao capítulo 48. Quem já tem costume, né, de fazer esse estudo, sabe que nos dias que eu estou aqui com vocês, eu leio e nós vamos conversando. Sim, porque eu sinto que vocês interagem. Essa energia de troca, de estar recebendo esse conteúdo espiritual, faz com que a gente tenha, assim, sempre esse amor e esse carinho por vocês, para estar trazendo esses estudos todas as sextas-feiras do livro Seara dos Médiuns. Lembrando que nos outros dias nós temos outros estudos e outros conteúdos. Então, se você ainda não fez isso, curte esse vídeo, vai lá no sininho, segue o canal e ativa ele para que você receba notificações sempre que tiverem vídeos novos. E aí, tanto do estudo do livro Seara dos Médiuns, como os outros seminários, palestras que estão disponíveis no canal, vocês vão ter acesso a um conteúdo edificante com grandes companheiros comprometidos em trazer o melhor para todos nós, né? Porque nós aprendemos sempre quando nós nos dispomos a estudar, a entender, então, sobre a espiritualidade. Eu vou estar, então, dando o início ao conteúdo e interagindo aqui, trazendo para vocês um pouco da essência do que o Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico, quer trazer para todos nós. Tô tentando não dar reflexo no óculos, gente, mas sem óculos não tem como fazer isso aqui. Mas aí vocês relevem e absorvam o conteúdo que a espiritualidade quer trazer para todos nós. Bom, então foi uma reunião pública de 1º de julho de 1960, falando sobre a questão 159. Como eu já falei, capítulo 48, de título Faculdades Mediúnicas. E começa assim: há diversidade de dons espirituais, mas a espiritualidade é a mesma. Então a gente já começa, olha, são vários tipos de mediunidades, de dons, né? A gente fala dons, a gente está falando de especificidades da mediunidade. Então, assim, por exemplo, né? O texto ainda vai falar algumas coisas, mas a gente tem a psicografia, né, do nosso querido irmão Chico Xavier, que além da psicografia tinha outros dons, como o da clarividência, da audiovidência, entre outros tipos de dons e mediunidades que nós podemos citar. A psicofonia, né, em alguns locais conhecida como a incorporação, mas que a gente pode melhor assim denominar como a psicofonia, a intuição e vários outros dons mediúnicos que existem. E aí ele completa, mas a espiritualidade é a mesma, ou seja, a forma de reger é a mesma, né? Porque quando a gente fala de dons espirituais, de mediunidade, a gente tem que lembrar sempre que isso parte de um princípio que o Criador nos proporcionou, então, essa possibilidade de sermos seres do meio, o médium, aquele que está entre a espiritualidade superior e também entre a espiritualidade, os espíritos inferiores, né? Aquele que transita, porque tem ali a veste carnal, que em muitos livros nós entendemos como um filtro do espírito, porque nos blinda energeticamente, muitas vezes, e aí seria um estudo mais aprofundado, mas em regra geral, nos blinda, de termos acesso ao todo do espírito, como lembranças de vidas passadas, acessos a situações que não seriam interessantes para o nosso processo de evolução, né? O esquecer, o reencarnar, o estar em outro contexto espiritual, mesmo que no âmbito físico, tem um porquê para que nós consigamos, então, seguir espiritualmente na nossa caminhada evolutória. Dando continuidade aqui. Há diversidade de ministérios, mas é o mesmo Senhor que a todos administra. Então, a gente está falando de diversidades de ministérios, diversidades, não seria religiosas, mas a gente pode usar esse termo,
Por exemplo, no espiritismo, nós temos casas espíritas dedicadas aos estudos, casas espíritas dedicadas à passe, ao atendimento espiritual. Não tem uma regra, né? Então, diversos ministérios, porque são regidas por um determinado grupo de pessoas. Há diversidade de operações para o bem. Todavia, é a mesma lei de Deus, que tudo opera em todos. E aí, pegando esse mesmo exemplo da casa espírita, né? Porque a gente está falando de diversidade de operação para o bem. A casa espírita que ela se dedica ao estudo, ela faz o bem, porque o crescimento intelectual, né? O desenvolvimento intelectual, o acesso às verdades espirituais, ela é uma forma de ascensão espiritual e de evolução do espírito. Mas a casa espírita, por exemplo, que aplica o passe, ela também faz o bem, porque ela está trabalhando num conteúdo, numa dinâmica energética de, muitas vezes, de cura, de reestruturação de células espirituais, entra no contexto mais técnico ainda, né? Mas também está fazendo o bem. Lembrando, um ministério diferente do outro, mas todas a caminho do bem. A manifestação espiritual, porém, é distribuída a cada um para o que for útil. Então, você que tem um determinado tipo de mediunidade se questiona: poxa, eu queria muito ser médium, por exemplo, de psicofonia, né? Às vezes na sua instituição existe médios de psicofonia, médios de doutrina, e assim outros médios. Você queria uma mediunidade ou psicografia, né? Que muitas pessoas queriam ver espíritos, a clarividência, ouvi-los. Esse tipo de mediunidade, espiritualmente falando, é distribuída de acordo com a utilidade espiritual daquele dom para esse ser encarnado. Então, o dom espiritual que você tem, o tipo de mediunidade que você tem, é de acordo com a utilidade desse processo na sua caminhada física, na sua jornada transitória para a sua evolução espiritual. Ela não é um capricho, ela é uma necessidade, ela é algo utilitário, então, para o ser humano. No contexto que eu falei. Assim é que a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria divina, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência humana. E aqui Emmanuel toca numa questão muito interessante, que ele fala da ciência humana. E a gente tem que pensar assim, a mediunidade, ela é somente para ser trabalhada na casa espírita, no centro espírita? E aí eu começo a pensar, será? Não será uma pergunta retórica. Será que aquele cientista que descobre, desvenda a cura para um tipo de doença, um novo tratamento, né, que descobre qual tipo de doença para assim então desenvolver a cura dessa doença, será que ele não é um ser inspirado pela espiritualidade, um médium em exercício da sua mediunidade, porém numa localidade que nós não estamos habituados a enxergar, né, como uma forma de manipulação energética, de desenvolvimento de mediunidade, a habilidade que ele desenvolve ao longo da sua carreira, né, e aí falando de cientistas e médicos, será que essa habilidade, ela também não é um dom espiritual, né, e o que separaria isso? Ficam questionamentos que são filosoficamente muito, muito bonitos de serem vistos e estudados para a gente entender também o nosso propósito de vida, sem dissociar ele da nossa vida espiritual. Quer dizer, o que eu cumpro na minha vida física tem relação com a minha vida espiritual? E a resposta é sempre sim, né? A gente não consegue separar, a gente administra dentro das situações que a gente vai levar no nosso dia a dia, os momentos, mas ela não se dissocia. A Débora que está no centro espírita é a mesma Débora que está trabalhando, né? Lógico que ali eu vou direcionar tipos de energias diferentes, mas o espírito é o mesmo. Então, eu não deixo de ser médium por não estar, então, exercendo a minha mediunidade, como a gente, né, costuma entender e estudar no desenvolvimento mediúnico. A outro é confiado o serviço da fé, e o outro o dom de curar. A outro é concedida a produção de fenômenos e a outro a profecia.
a outro a faculdade de discernir os espíritos, a outros a variedade das línguas e ainda a outro a interpretação destas mesmas línguas. Então, nós somos seres que se completam. Então, uns desvendam, outros estudam, outros descobrem, e a gente vê que espiritualmente são elos que se fecham, né? Essa grande corrente espiritual, da fraternidade espiritual. Por isso que nós vivemos em sociedade, nós reencarnamos, vivemos em grupo, porque não há como evoluir na individualidade, individualmente falando, né? Não na individualidade do ser, mas isoladamente, sem uma convivência, sem que você seja colocado, então, eu não diria à prova, mas as experiências espirituais, para que você pudesse, então, evoluir espiritualmente. Por isso, a necessidade dos grupos, dos laços, dos afetos, para que nós possamos uns ajudar os outros e também desenvolver as nossas habilidades, vencendo aí os nossos vícios, potencializando as nossas virtudes e vivendo esse processo de ascensão espiritual. No entanto, o mesmo poder espiritual realiza todas essas coisas, repartindo seus recursos particularmente a cada um como julgue necessário. Quem analise despreocupantemente o texto acima, de certo julgará estar lendo moderno autor espírita, definindo o problema da mediunidade. Contudo, as afirmações que transcrevemos saíram do punho do apóstolo Paulo há 19 séculos e constam no capítulo 12 de sua primeira carta aos Coríntios. Então, eu arrisco-me a dizer, deixo que vocês confiram, mas lá na primeira carta, salvo engano, depois daqueles versículos que fala ainda que eu falasse a língua dos homens, né? Se não for depois, logo após, é um anterior. Ele vem falando dos dons espirituais, dos atributos espirituais. E aí ele vai explicando, nas palavras daquela época, a necessidade desses dons espirituais, que são interpretados de várias formas hoje, mas que já eram falados naquele momento, porque a gente vai entender que tanto Jesus quanto seus discípulos, e isso englobaria Paulo, eles eram médios de magnetismo, né? Que proporcionavam a cura, o esclarecimento, a desobsessão. Então, eles tinham, sim, autoridade para falar dessa questão espiritual. Então, Paulo diversas vezes confrontado sobre os seus milagres, e ele atribui tudo a Cristo, né? Ele fala que tem uma passagem que ele é questionado se ele fez aquelas curas, né, das quais ele era atribuída a ele. Ele é questionado por um oficial e ele fala que sim. E aí ele questiona se vieram dele, e ele fala que tudo foi permitido pelo Cristo, né? Que ele vivia na graça espiritual, na plenitude espiritual, e o que ele fazia através da sua mediunidade, das suas mãos, adivinham então de uma autorização, de uma autoridade superior que permitia, então, através dele, que ali fossem trabalhadas aquelas energias. E aí a gente entende que no caso do ministério de Paulo, pegando o exemplo aqui de Emmanuel, a gente tem, além das curas espirituais, que eram importantes, e desobsessivas, é claro, a gente tem um dom da palavra que talvez não é tão visto, não é visto com tanta importância, no sentido de existem espíritos que as suas doenças espirituais, elas não são doenças que nós podemos dizer assim. Eu não gosto de falar muito de tamanho e importância, porque cada espírito sabe sua dor, ainda que encarnado. Mas que eles precisavam apenas de uma dose de esclarecimento para curarem as suas dores. Não é uma cura espiritual que advenha de uma
transformação energética, né? Lembra quando a gente fala de cura espiritual, se você tiver muita dificuldade, assim, às vezes, de entender como ela se processa, como o corpo físico, a gente tem que lembrar que o corpo físico, que o âmbito físico, reflete o que já acontece no espiritual. Então, para facilitar mais esse processo, a cura espiritual, ela se dá como a cura de células espirituais doentes. Então, esse processo da cura espiritual, ele pode ser por diversos fatores. Ele pode estar refletindo de uma obsessão contínua, de uma auto-obsessão contínua, de um padrão de pensamento, de um padrão de repetição, né, de vidas anteriores. E cada uma dessas curas necessita de um processo. Cada uma dessas feridas espirituais, vamos dizer assim, necessitam de um processo de cura. Mas existem espíritos que precisam apenas de uma gota de energia, de esclarecimento, para redirecionarem o seu GPS espiritual. E aí, o dom da palavra, no sentido de levar o conhecimento, Cristo, né? Porque quando a gente fala assim, dom da palavra, ele só falou, não. Eram pessoas num contexto espiritual perdidas e desiludidas por conta de uma sociedade extremamente violenta, de uma corrupção política absurda. Então, pessoas que não tinham mais esperanças nas suas próprias vidas. E elas encontram numa vida além, né, daquela vida que elas tinham, porque a gente está falando da imortalidade da alma, e aí lembra que Paulo falava para seres físicos, mas para os ouvidos espirituais. Então, pessoas que veem, então, ali em Cristo uma possibilidade de continuidade e um sentido para serem boas, para fazerem o que era correto, o que era moral. Porque imagina você viver, não que não existam hoje ainda situações assim, mas aí a gente pega num contexto da época. Você foi criado pelos seus pais que te ensinaram valores espirituais, a gente está falando ali de uma cultura judaica em muitos locais, que quem já estudou um pouco do judaísmo vê o quanto que eles são rigorosos no termo de sérios na sua questão religiosa, no sentido de exercerem aquilo, a forma a simbologia deles, né, de entrar e sair de um local, de se sentar à mesa, de se portar em sociedade. Imagina você ser criado nessa cultura, onde, vamos trazer para o contexto do que a gente consegue entender hoje. Olha, meu pai e minha mãe me criou falando que Deus é justo, que Deus é bom, é amor e misericórdia, mas eu saio na rua e eu vejo pessoas matando umas às outras. Eu vejo cenários onde seres físicos disputam um espaço sem se importarem com o emocional do outro, sem se importarem com o social, com o coletivo. Então, você entende que eu tenho ali virtudes e valores quebrados por uma sociedade ainda corrompida? Então, o que me faria, né, perseverar no bem, continuar essa caminhada do bem, se não entender que aquilo que eu faço, que eu sinto, que eu penso, que eu emito, reflete diretamente no meu espírito e que essa colheita espiritual poderá sim ser colhida aqui, mas terá um impacto muito maior quando eu desencarnar, quando eu fizer essa passagem para a imortalidade. Entende? Então é um contexto que, vamos dizer assim, justifica você ser bom, você fazer o bem e você cultivar aqueles valores que intimamente você sabe que são os corretos, mas que se nós olharmos com olhos humanos, nós talvez não vamos dar, então, o real entendimento e o significado que eles têm. E aí, continuando aqui, ele fala, como é fácil de ver a consonância entre o espiritismo e o cristianismo. Ressalta a perfeita em cada estudo correto que se efetue, compreendendo-se, na mensagem de Allan Kardec, a chave das elucidações mais amplas dos ensinos de Jesus e dos seus
continuadores. Cada médium é mobilizado na obra do bem, conforme as possibilidades que dispõe. Esse orienta, outro esclarece. Esse fala, outro escreve. Esse ora, outro alivia. E aí, Emmanuel faz um contexto muito bacana sobre o espiritismo e o cristianismo de completude. A linguagem do cristianismo, a linguagem de Paulo, ela foi adaptada para o tipo de conhecimento adquirido naquela época. E até permitido, né? Se na era de Kardec já foi tão difícil trazer essa codificação espiritual, imagina no tempo de Cristo. Mas eles não se diferem, eles se completam. E aí ele fala muito bonito aqui na última frase desse parágrafo, que é um orienta, outro esclarece. Jesus fala de amor. E depois o Espírito de verdade ensina o que é amar. Não que Jesus não tenha feito, mas com um toque a mais da verdade dentro das nossas possibilidades. Esse fala, o outro escreve. Esse ora, o outro alivia. Então você vê que há uma completude. Eles não se dissociam, eles não caminham para lugares diferentes, eles se completam. E eles são tão importantes, um quanto o outro, para o nosso processo de evolução. Em mediunidade, portanto, não te des a preocupação de admirar ou de provocar admiração. Procuremos, acima de tudo, em favor de nós mesmos, o privilégio de aprender e o lugar de servir. E aí, ele deixa nessa última parte uma lição muito importante. A gente se preocupa muitas vezes com o que o outro pensa, em se comparar, ainda que espiritualmente, a outro médium. E quando, na verdade, o nosso processo ele tem que ser de evoluir intelectualmente, moralmente, é claro, adquirir, né, essa evolução por meio do conhecimento, da vivência e de todos os mecanismos que nos são disponibilizados para isso, mas que o servir é que é o principal fator, porque mesmo não falando de mediunidade, Paulo serviu, curou, aliviou, foi amigo, foi conselheiro, suportou, deu exemplos. Assim como mesmo sem saber de mediunidade, sem falar em mediunidade, Jesus também curou, trouxe a palavra, foi amigo, né, companheiro. Então você vê que não é dar nomes, não é se destacar fisicamente falando, mas servir espiritualmente com o que de melhor nós temos, né, para os nossos irmãos, para que aí sim seja cumprida a finalidade mediúnica, a finalidade dos dons espirituais. Porque os dons espirituais, a mediunidade é para o espírito. O corpo físico, ele recebe o impacto daquilo que o corpo espiritual já anseia. No processo de cura é assim, no processo de adoecimento é assim, no processo de conhecimento também é assim. No processo de conhecimento é muito interessante quando você vai estudar, quando você se desperta para querer estudar um determinado conteúdo espiritual. Será que o seu espírito, no seu desdobramento, no seu sono, ele já não buscou esse conhecimento e ele sente a necessidade de trazer essa clareza para o seu corpo espiritual, para o seu corpo físico, né? Então, nunca dissocie o espiritual do corpo físico. E lembrem que o tipo de mediunidade que você tem, o tipo de dom espiritual que você tem, ele não te faz melhor ou pior do que o outro. Mas a forma como que você se dedica e serve, isso é o seu diferencial, não para o outro, mas para a sua própria evolução e para o seu compromisso com Deus. E o texto é lindo,
Eu recomendo que vocês leiam novamente, façam as anotações daquilo que podem ter gerado dúvidas. Leiam esses versículos lá na primeira carta ao Coríntios de Paulo e tirem esse esclarecimento. Faça a comparação dessa fala com a explicação da mediunidade em si. Mas busquem o conhecimento, busquem esclarecer-se, porque isso faz com que o seu espírito acesse locais onde ele nunca esteve, espiritualmente falando, e nessa ascensão, nessa escada evolutória que vamos subindo, degrau por degrau, a cada dia. Meu muito obrigado para você que esteve aqui até agora. Então, lembrando, ajuda a gente, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa muito desse conteúdo. Ou alguém te pergunta alguma coisa sobre esse conteúdo. Compartilha e ajuda assim a gente levar para mais pessoas esse estudo que para a gente é tão importante. Importante no sentido de saber que estamos servindo a espiritualidade, levando uma gota de esperança e de amor para cada um dos nossos irmãos que estão aqui, sintonizados e ligados, precisando, se alimentar do amor de Deus e entender a sua espiritualidade, a sua mediunidade. Meu muito obrigado. Na sexta-feira que vem temos o capítulo 49, Tesouros Ocultos. Então, não perde não. Volta aí e fica sempre com a gente.